Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considere a expressão, e aí segue a expressão, determine a sua forma mais simplificada possível. Bem, nós podemos seguir vários caminhos aqui na simplificação sugerida, e nós vamos preferir uma que é um pouco detalhada, mas talvez não tão detalhada assim, e se você perceber um outro modo de resolver ou uma outra forma de se pensar, fique à vontade, siga o seu pensamento. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos observar que numerador e denominador contêm expressões que são comuns. Por exemplo, vamos colocar aqui um detalhezinho que talvez nos auxilie no desenvolvimento. Vamos supor que nós temos uma outra expressão qualquer. A que multiplica x mais um número y. Nós podemos nos servir aqui de uma propriedade conhecida como sendo propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou à subtração. O que isso quer dizer? Ora, que podemos distribuir o a pelo x e o a pelo y. Logo, vamos fazer a vezes x, a x, mais a vezes y, a y. Agora, o que nos interessa, na verdade, não é essa multiplicação. Interessa pensarmos assim. Vamos supor que você está somente com esta expressão. E alguém diz a você, fatore. Bem, fatorar é tentar fazer com que a expressão volte à sua forma original. Isso quer dizer que nós vamos procurar em cada um dos termos ou parcelas aqueles números ou letras ou expressões que são comuns, que são iguais. Nesse caso, o A é igual ao A, então nós vamos colocar em evidência, ou entre aspas, colocar fora dos parênteses, esta expressão. Então o A e o A saem daqui. E nós colocamos entre parênteses o que também, entre aspas, sobra. No caso, o x e o y, x mais y. Retornando à expressão original. Na verdade, o que nos interessa é o pensamento do colocar em evidência. Bem, vamos voltar então para a questão da questão, para a questão do exercício, que é o seguinte. Nós temos 6x à quarta, y ao cubo, menos 4x ao cubo, y à quarta. Nós vamos tentar destacar aqui tudo que for comum em cada uma das parcelas. O 6 pode ser reescrito como sendo 3 vezes 2. O x à quarta, vejam que nós temos x à quarta e x ao cubo. Nós vamos tentar reduzir a expressão com o maior expoente à mesma expressão de menor expoente, ou seja, nós vamos abrir a expressão x à quarta. X à quarta, apenas como exemplo, pode ser reescrito de vários modos. Por exemplo, como x vezes x vezes x vezes x. Ou x à quarta também pode ser feito como x ao quadrado vezes x vezes x. X à quarta pode ser escrito como sendo x ao cubo vezes x. Veja que nós colocamos pelo menos 3 modos diferentes. X à quarta também poderia ser feito como sendo x quadrado vezes x ao quadrado. E se tivéssemos tempo e imaginação suficiente, poderíamos até buscar outras formas de expressão. Porém, o que nos interessa é o seguinte. Aqui no numerador, na segunda parcela, x está ao cubo. Na primeira está a quarta. Então, na primeira parcela, x está a quarta. Nós vamos procurar reduzir x à quarta a uma expressão que contenha x ao cubo. Logo, se nós formos observar essas separações que fizemos, x ao cubo vezes x atende ao que foi dito agora. Então, x à quarta vai ser reescrito como sendo x ao cubo vezes x. Vamos analisar aqui o y ao cubo e o y à quarta. Podemos proceder do mesmo modo. Isso quer dizer que y ao cubo vai ser preservado. O 4 aqui pode ser escrito como sendo 2 vezes 2. Este x ao cubo vai ser preservado. E o y à quarta, este sim. Vamos proceder com ele como fizemos no x à quarta, escrevendo o y ao cubo vezes y, que é o mesmo y à quarta. Uma das perguntas que seria bem válida agora seria, mas por que fazer isso mesmo? Ora, nós estamos querendo deixar a expressão mais ou menos neste formato para poder fatorá-la já na sequência. Então, essa é a real intenção. No denominador, vamos proceder do mesmo modo.
O 12 pode ser reescrito de vários modos, mas o modo que vai nos interessar aqui é aquele em que 12... Bom, poderia ser feito 6 vezes 2, mas vamos preferir aqui então 3 vezes 4. Ah, mas por que, professor? Ora, o 8 pode ser escrito como sendo 2 vezes 4. Logo, nós vamos ter o 4, que será comum nas duas expressões. Este x está ao cubo e este x está ao quadrado. Vamos escrever o x ao cubo reduzindo-o a x ao quadrado vezes x, buscando o x de menor expoente como referência, como fizemos no numerador. Y ao quadrado aqui é o y de menor expoente, então vamos pôr y ao quadrado, menos o 8, nós sabemos que pode ser colocado como sendo 2 vezes 4. O x ao quadrado vamos preservar, já que é o x de menor expoente. E o y ao cubo pode ser reescrito como sendo y ao quadrado vezes o y. Bem, agora vamos só melhorar um pouquinho mais a escrita dessas expressões, organizando aqui de um jeito que nos interesse, que seja bom para realizar as simplificações. Vamos fazer assim, então. Vamos colocar o 3, lembrando que numa multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Isso quer dizer que se eu fizer A vezes B, e do outro lado aí você fizer B vezes o A, o resultado vai ser o mesmo para você e para mim. Nesse contexto, então, nós podemos trocar aqui ordens nas multiplicações desses fatores. 3 continuará sendo 3, vezes 2 também. O x ao cubo é o x de menor expoente, né? Anteriormente foi o que nós definimos. Então, vamos repetir o x ao cubo. E este x aqui não interessa, vamos deixar por último. E vezes o y ao cubo. Então, y ao cubo. E aqui, sim, vezes o x. Menos 2 vezes 2, vamos só preservar. Vamos escrever o x ao cubo, y ao cubo. E vezes o y. No denominador, vamos proceder de modo parecido, de modo análogo. Ou seja, nós temos 3 vezes 4 vezes x ao quadrado. Então, preservamos os três primeiros fatores. Este x vamos escrever por último e o y no lugar dele. Então, aqui vamos colocar y ao quadrado e vezes o x. Menos 2 vezes 4. E toda a expressão aqui será preservada. X quadrado e y ao quadrado. E, finalmente, vezes o y. Por que proceder desse modo? Ora, agora vamos pegar o que é comum no numerador, na primeira parcela e na segunda parcela. Vejam que nós temos uma expressão só nas duas parcelas. Esta expressão vai ser colocada em evidência, tal como fizemos no nosso exemplo em que o A estava, entre aspas, fora dos parênteses antes, e depois já agrupado, e depois nós retornamos à posição original. Então, vamos colocar em evidência essa expressão. E assim nós vamos obter o resultado de 2x ao cubo y ao cubo, vezes entre parênteses. Veja o que sobrou. O 3 e o x. Então, vamos por 3x. Menos 2, então menos 2 e o y. Notem que só estamos escrevendo o que sobrou depois de nós colocarmos a expressão destacada em evidência. No denominador, vamos proceder do mesmo modo. Veja que 4x² y ao quadrado está na primeira parcela. 4x² y ao quadrado está na segunda parcela. Esta expressão será colocada em destaque, em evidência. Então, nós vamos ter 4x ao quadrado e y ao quadrado vezes, entre aspas, o que sobra é 3 e x. 3x menos 2y. Então, 2y. Agora perceba que podemos simplificar no numerador 3x menos 2y com 3x menos 2y. O resultado vai ser 1 para cada uma dessas expressões. Vamos voltar agora ao que nós temos sem simplificar. 2x ao cubo y ao cubo sobre 4x² y ao quadrado. Este 2, repetimos. Vamos fazer o que fizemos anteriormente. X ao cubo vamos escrever como sendo x ao quadrado vezes x, pois no denominador existe x ao quadrado.
E y ao cubo vamos escrever como y vezes y ao quadrado, pois no denominador nós temos y ao quadrado. No denominador existe o 4, que pode ser escrito como sendo 2 vezes 2. E o restante da expressão x ao quadrado vezes y ao quadrado será preservada. Agora, 2 com o 2 simplificamos, x ao quadrado com x ao quadrado também, y ao quadrado com y ao quadrado idem. E notem o que ficou. Xy no numerador, x vezes y, e o 2 no denominador. Pronto, isso é o máximo que eu consigo simplificar sem conhecer potenciais valores para x e y. Vou reforçar o seguinte: você, se quiser, aí do outro lado, pode pensar em outros modos de simplificar. É claro que esse jeito, esta maneira que utilizamos não é a única, nem talvez a melhor ou nem a pior. É apenas um modo de se pensar. Certo, pessoal? Bem, com esses pensamentos, considerações e solução, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!